Olá, e aí, Ouros, beleza? Como é que vocês estão, mano? De boa? Então tá, beleza. Bom, você provavelmente clicou no vídeo pelo título, e sim, você não clicou no vídeo errado. Não fez muito sentido o que eu falei, mas sim, vocês não clicaram, e sim, o título não é clickbait. Eu realmente estou aqui para simplesmente dar das minhas provas para vocês sobre que a Fundação SCP existe. Bom, eu peço desculpas se vocês escutarem barulhos de fundos, mas não posso fazer muita coisa. Bom, simplesmente, para quem não conhece a Fundação SCP, a Fundação SCP ela é uma organização secreta barra não secreta, sim. É estranho assim mesmo. Bom, então vamos começar desde o início e de como a Fundação SCP começou a existir. Então, bora lá, né? Bom, tudo começou quando simplesmente... Ah, meu Deus, é impressionante o quanto eu não sei fazer esse tipo de vídeo, mas tudo bem. Bom, simplesmente você provavelmente já ouviu falar na Área 51. A Área 51, ela é uma área lá dos Estados Unidos, onde simplesmente... onde muitas pessoas já disseram que tinham aliens lá. Mas nada foi confirmado, né? Bom, mas agora... não vamos ficar falando da Área 51, vamos voltar ao principal assunto. Bom, como vocês sabem, a Área 51, ela ficou escondida por muito tempo, mas bastante tempo mesmo, até que finalmente um dia foi confirmada a sua existência. Então aí a Fundação SCP resolveu usar isso ao favor deles. Que tipo, mas ó, eles resolveram usar isso ao favor deles, porque eles já imaginaram que um dia, por exemplo, os dados deles poderiam acabar vazando pelo mundo. Então aí é por causa disso que simplesmente a Fundação SCP tipo, deixa as informações dos SCPs lá exposta no site deles. Porque a Fundação SCP quer que simplesmente a gente pense que é tudo ficção científica, que é tudo ficção. Mas se fosse ficção, se não fosse ficção, eles não estariam exibindo os dados dos SCPs. Mas agora que entra a parte mais louca desse vídeo, que é a parte quando eu vou provar que os SCPs, que quando a fundação, né, no caso a fundação e os SCPs existem. Então, ó, como eu falei pra vocês, né, agora há pouco, simplesmente a fundação quer que a gente pense que não existe SCP, não existe fundação, não existe SCP, que é tudo uma ficção. Mas na real é exatamente isso, né, que eu acabei de falar. E simplesmente a fundação foi cada vez mais e mais expondo mais informações de novos SCPs, para completamente até enganar todo mundo sobre os SCPs. Mas agora vem a parte interessante. Como vocês devem imaginar, existem alguns SCPs que... Bom, existem registros na fundação de entrevistas que eles fizeram com SCPs ou sei lá, qualquer coisa. Mas a maioria é entrevista com o SCP. Temos até o Leviatã, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar ou não. Bom, mas agora vamos direto ao assunto, né, mano? Porque acho que vocês querem o assunto direto, né? Mas simplesmente a fundação, ela ficou se aproveitando disso, aproveitando que ninguém iria tentar pesquisar a verdade sobre por trás de tudo, por trás dos SCPs, por trás de tudo, né? Provavelmente vocês nunca devem ter pensado em pesquisar a verdade, mas tudo bem. Bom, simplesmente... agora vamos... o pior é que eu já tinha planejado esse vídeo, tá, gente? Eu que sou meio ruim mesmo pra fazer esse tipo de vídeo. E galera, a ideia que me fez levar a fazer esse vídeo vai estar na descrição do vídeo, porque simplesmente foi graças a esse vídeo que me deu a ideia de fazer esse vídeo, né? Todo mundo já tá ligado, todo mundo já sabe e tal. E eu buguei. Buguei agora, gente. Bom... mas simplesmente agora vamos ir
para as provas, exatamente. Bom, como eu já falei para vocês, a Fundação ela quer que cada vez mais a gente pense que é ficção, mas na verdade não é nada ficção, é tudo real, simplesmente é tudo real, só isso que tem a dizer. Então agora vamos ir para as provas sobre que a Fundação SCP realmente existe. Bom, a primeira prova vai estar aparecendo aí na tela, que no caso simplesmente são imagens de satélite do Leviatã. Exatamente. Bom, o Leviatã, ele parece ser alguma coisa gigante do mar que simplesmente está parado há um bom tempo já, né? E que simplesmente, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar sobre um certo grito, mas não grito, né, mano? Como é que eu vou dizer isso? Bom, mas sim uma espécie de barulho de mais de... eu não sei quantos quilômetros, tá, gente? Tipo, eu não lembro agora quantos quilômetros o barulho foi ouvido. Mas aí a Fundação SCP já foi lá e já sabia do que estava acontecendo, e que se tratava de um SCP. E simplesmente a Fundação foi lá e resolveu guardar em segredo, para que simplesmente nenhuma pessoa acabe caindo numa situação dessa, e também para que ninguém vaze sobre essa criatura. E simplesmente eu espero que tenha imagens de satélite aí, tá? Eu espero que o meu editor tenha colocado as imagens de satélite, né? Senão eu vou estar parecendo um bobo falando. Bom, então essa foi a primeira prova sobre que a Fundação SCP existe. Mas aí vocês podem estar dizendo, mas eles fizeram isso para parecer mais ficção. Mentira, isso é o que eu ia falar agora. Que eles querem, que eles colocaram essas imagens para exatamente isso. Simplesmente fazer que a gente ache que é ficção, que cada vez mais a gente vai achando que é ficção, mas na verdade, por favor, acreditem, todas essas provas que vai estar aparecendo no vídeo são verdadeiras, ok? Tipo, não do simples fato de... vocês não precisam confiar em mim, né, ou sei lá, né, se vocês quiserem, claro, né, mas eu estou aqui tentando abrir os olhos de vocês e simplesmente avisar vocês que simplesmente a Fundação SCP existe e os seus SCPs também. Bom, então bora voltando pro assunto. Simplesmente agora a segunda prova simplesmente é uma entrevista. Exatamente, é uma entrevista de um SCP que ele tentou ser capturado já 3 vezes, mas a Fundação não teve sucesso. Simplesmente na terceira tentativa, a Fundação simplesmente fez uma entrevista com o SCP. Na terceira tentativa, tá? A Fundação fez uma entrevista com o SCP. Então aí, vai estar passando aí na tela, né? Vai estar passando aí na tela exatamente um trecho da entrevista, tá? Do SCP. E eu vou estar deixando o link do vídeo de onde tem essa entrevista na descrição do vídeo também. Então, por favor, agora eu vou ficar calado aqui para simplesmente vocês ouvirem, né? E prestarem bem atenção no que o SCP fala, que é bem assustador. Então, coloca aí a entrevista. Você sabe por que nós nos trouxemos aqui, certo? Claro que eu sei, eu lhe dou aplausos por continuar tentando me conter, mas desde as suas últimas 3 tentativas, percebi que você não pode me ajudar. Seria melhor se você me deixasse ir, para o seu próprio bem. O primeiro irmão já está atrás de você. Doutor, é melhor você se apressar. Você mencionou esses irmãos antes. Bom, então, como vocês puderam ver, simplesmente é isso. Simplesmente esse foi o trecho de conversa, né, do SCP, né, que a Fundação tirou entrevista, né, mas tudo bem. Bom, simplesmente esse SCP, ele não gosta de machucar os outros, tipo, ele não quer machucar os outros, mas o porquê que ele é perigoso? Ele é perigoso porque ele é um SCP onde se ele chegar perto de um ser humano, ele transmite um azar. Mas como é que eu vou dizer? É um azar muito grande mesmo, tipo...
é um azar tão grande que esse azar acaba matando as pessoas de tanto azar, sabe? Por exemplo, caiu um prato em cima da sua cabeça. Isso é azar, tá, gente? Do SCP. E aí, mano, esse SCP acaba matando as pessoas com o azar que ele transmite. Mas ele não quer fazer isso. E, tipo, provavelmente não teve esse trecho de entrevista aí. Até porque deve ter colocado um trecho bem pequeno, porque eu não fiz tanto silêncio assim, né? Mas tudo bem, de boa, de boas. E aí, simplesmente acaba nisso. E também teve outra entrevista com o SCP, sim, teve outra entrevista, mas só que dessa vez não foi com o próprio SCP. E sim foi com uma senhora, não uma senhora, mas sim uma mulher que simplesmente contou uma história um pouco estranha pro funcionário da Fundação SCP. Eu vou vai estar passando aí na tela também o trecho um trecho da conversa com essa mulher. Eu não vou colocar todo porque simplesmente é uma conversa bem esquisita, então eu não quero também levar um processo, né? Porque talvez eu leve processo por causa de estar colocando um áudio de um vídeo inteiro. Bom, então eu vou estar fazendo silêncio aqui, né? Pra vocês verem o áudio, então até vocês ouvirem minha voz novamente. O que você e o Sr. Vince Asperson estavam fazendo em Greendale antes de vocês se conhecerem? Sabe, no começo, ele nem conseguia falar comigo. Ele deveria estar lá para transferir créditos, mas me disse que não aprendeu nada com Greendale, exceto como falar com as garotas. Ok, como você o conheceu? Em 1998, estávamos ambos estudando espanhol. Foi Então, um crédito fácil para mim, voltei, né? já que minha avó era do México. Finalmente pude voltar a falar. E simplesmente essa, tipo, o SCP que simplesmente o funcionário da fundação e a fundação estavam investigando era o SCP Floresta. Exatamente, era um SCP da floresta, que simplesmente o SCP era uma floresta. Mas para as pessoas, o SCP era uma pessoa. Exatamente, uma pessoa. Uma pessoa dentro da floresta. Mas, tipo, nada foi confirmado. Esse SCP, ele é bem misterioso e tal, gente. Então, nada foi confirmado pela fundação, né? E também o SCP não deu muitas informações, né? Até porque não tem como ter dado muitas informações o SCP, né? Porque não tem nem como saber se o SCP realmente é real, né? Mas, simplesmente, é isso. Bom, agora vamos para a próxima... Bom, já falei bosta, mas tudo bem. Agora vamos para a última pista. Vamos para a última pista. Que essa última pista, ela é a mais crucial e que também talvez mude sua opinião sobre a Fundação SCP. Bom, simplesmente agora o SCP que eu vou estar falando é o SCP Grafite de Coruja. Exatamente. É aquele grafite que em algumas cidades você vai estar encontrando por aí. Mas gente, ó, esse SCP, ele praticamente está contido, mas tipo, é praticamente, tá? Porque não tem como conter ele, porque ele sempre vai se teleportar. Mas, agora vamos para a pista. Bom, não pista, né, mas sim a prova. Bom, simplesmente o SCP, ele é um grafite de coruja com braços humanos. Sim, é esquisito, gente. Mas é isso. Simplesmente o grafite de coruja, ele pode fazer duas coisas com pessoas que simplesmente chegam perto dele. A primeira coisa é tirar partes de dentro do corpo da pessoa pra fora. Sim, exatamente. Eu não vou falar que tipo de coisa, porque o YouTube ele não gosta desse tipo de coisa, provavelmente. Eu não quero também levar processo, né? Também, né? E um monte de coisas também, né? Mas bora continuar aqui, né? Simplesmente o SCP, como eu falei, ele faz duas coisas. E essa segunda coisa simplesmente é desaparecer com suas vítimas.
Exatamente, sim. Além do SCP fazer aquela coisa horrível que é tirar partes do corpo humano de dentro de nós, dos seres humanos, pra fora, ele consegue meio que transferir a pessoa. Não transferir, mas sim sumir com a pessoa pra sempre. Tipo, a Fundação SCP encontrou o grafite e simplesmente resolveu usar duas cobaias. Exatamente, duas pessoas como teste. Uma das pessoas teve as suas partes a parte de dentro do corpo arrancada e simplesmente quando ele aí essa vítima estava gritando, né? Tava gritando. E aí simplesmente a fundação foi tentar impedir o processo de sumir com a vítima e também matar, né, a pessoa, né? Mas quando a fundação chegou lá, foi tarde demais. Simplesmente a vítima número 1 estava sem suas partes do corpo pra fora. Tipo, sim, foi uma cena meio traumática. Eu tenho certeza que foi traumática a cena. Não tava lá, tá, gente? Bom, e a outra tinha sumido. E agora, pra informação de vocês, a segunda vítima estava com simplesmente um rastreador, ou seja, mesmo a vítima com rastreador, eles não conseguiram descobrir aonde a vítima estava. Ou seja, é como se o SCP tivesse teletransportado a vítima para uma espécie de outro mundo, né, gente? Que isso é bem estranho, né? Mas tudo bem. Simplesmente, aí logo depois disso, o SCP ele foi parar numa cidade onde infelizmente não tem a localização e o nome da cidade. Mas agora que eu vou jogar a prova para vocês. Bom, agora voltando, simplesmente eu vou jogar a prova aí. Simplesmente, se os SCP são ficção científica, por que então a fundação não deixa a localização da cidade e o nome da cidade? Pra parecer que é mais ficção ainda. Agora, essa é a questão. Por que eles já não deixam a localização da cidade e tal? Já que eles querem que pareça que é ficção e também que é ficção, né? Então, por que eles não... simplesmente não faz isso, né? Não deixa a localização da cidade pra saber se realmente o SCP Grafite tá lá, né, mano? Né, gente? Então, quem concorda, dá like aí, né, e tal. Bom, galera, simplesmente esse aqui foi o vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seu amigo que talvez goste de SCP, né? Então, beijos, abraços e até o próximo vídeo de SCP.